Ele foi considerado um talismã e marcou gols importantes no Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas simplesmente sumiu. Não foi convocado, não apareceu e muita gente pergunta quem é esse 9 da seleção. Muita gente tá passando a conhecer o Matheus Cunha, que tá fazendo uma Copa boa, eu gostei muito, mas muita gente pergunta o que aconteceu com o Richarlison, o que aconteceu com o 9 da última Copa, o famoso pombo carismático que simplesmente não está nessa Copa. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos sem enrolação direto pro conteúdo. Hypa o vídeo e ajuda o canal a chegar a 200 mil. Simbora! Existe uma frase que diz que 4 anos podem mudar completamente uma vida. No futebol, talvez mudem ainda mais. Em novembro de 2022, milhões de brasileiros olhavam para o Richarlison como o homem responsável por liderar o ataque da seleção brasileira. Não era Neymar, nem Vinícius Júnior, nem o Rafinha. Era justamente o atacante que muitos anos antes era tratado apenas como esforçado. Até que chegou a estreia da Copa. Brasil e Sérvia, jogo complicado. A seleção precisava de alguém para destravar a partida. Foi então que Richarlison marcou o primeiro gol, mas ninguém imaginava o que aconteceria poucos minutos depois. Bola veio alta, ele dominou, girou o corpo e aceitou uma bicicleta perfeita. Não foi apenas um golaço, foi imediatamente considerado um dos maiores gols da história das Copas do Mundo. O estádio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, o mundo inteiro começou a aplaudir. Naquele instante, Richarlison Andrade deixava de ser apenas um centroavante, virava um dos símbolos daquela Copa. Capítulo 2. O pombo que conquistou o mundo. Até aquele momento, Richarlison já era conhecido. Tinha jogado no América Mineiro, no Fluminense, no Watford, no Everton. Depois foi contratado pelo Tottenham por uma das maiores cifras envolvendo um atacante brasileiro. Mas havia muita desconfiança. Muita gente dizia, ele corre muito, tem raça, mas não é craque. Só que Richarlison sempre teve uma característica rara. Ele nunca se escondeu, nunca fugiu da responsabilidade. Na seleção isso ficou ainda mais evidente. Enquanto muitos atacantes sentiam o peso da camisa, ele parecia crescer. Nas eliminatórias já havia sido decisivo. Na Copa, confirmou tudo, foi o artilheiro brasileiro, terminou o Mundial com 3 gols e ganhou o carinho até de torcedores rivais. Virou o meme, virou o personagem, virou o ídolo, fez a dança do pombo e fez o Brasil fazer a dança. Parecia que aquele seria apenas o começo, mas na verdade era o seu auge. Parte 3. A eliminação que mudou tudo. Então veio a Croácia, um dos jogos mais traumáticos da história recente da seleção. O Brasil abriu o placar na prorrogação, estava praticamente classificado, mas sofreu um empate, depois perdeu nas penalidades. Enquanto muitos jogadores tentavam esconder as lágrimas, Richarlison chorava compulsivamente, sem conseguir controlar as emoções. E ali ele não percebia, mas naquele momento começava uma batalha que quase ninguém conhecia. O problema não era apenas perder uma Copa, era tudo o que viria acumulado depois. Parte 4. A depressão que ele revelou para o mundo. Meses depois, Richarlison deu uma das entrevistas mais sinceras já feitas por um jogador brasileiro. Ele revelou que entrou na fase depressiva, disse que chegou a procurar ajuda psicológica e perdeu o prazer pelas coisas e cogitou abandonar o futebol. Segundo o atacante, depois da Copa, parecia que tudo havia desmoronado. Além da frustração esportiva, ele ainda enfrentava problemas pessoais e familiares. Foi um período extremamente difícil. É um esporte onde muitos ainda enxergam saúde mental como um tabu e Richarlison decidiu falar. Sua sinceridade foi elogiada por atletas, psicólogos e torcedores, ajudando a ampliar o debate sobre saúde mental no futebol. Richarlison chegou a falar que sofreu até mesmo injustiças na família e chegou a levar golpes de empresário e principalmente que havia perdido seu rumo. Somado a isso, várias provocações mundo afora, até de jogadores rivais, e posteriormente, muitos desacreditando dele. Ele não chegou mais a ser o Richarlison que foi na Copa, muito pelo contrário, suas atuações não conseguiram mais se repetir, e com isso, o desgaste veio. Eu ia falar com meu pai que eu ia desistir. Eu tava querendo desistir, velho. Eu tava sofrendo muito ataque depois da Copa, junto com esses problemas pessoais dentro de casa, afetou muito. Posso falar, procura um psicólogo, você que tá precisando de um psicólogo, procura, porque é legal, você se abrir assim, você
tá conversando com a pessoa, querendo ou não salvar vidas, velho. Eu tinha esse preconceito antes, eu achava que era frescura, né? Frescura, achava que eu tava doido. Da minha família mesmo. Tem pessoas que acham que vai pro psicólogo, acham que é louco, acham que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso. É a melhor descoberta que eu tive assim na minha vida. Parte 5. O corpo parou de responder. Como se não bastasse o desgaste emocional, vieram as lesões. Primeiro problemas musculares, depois as dores constantes, em seguida uma pubalgia. O atacante precisou até passar por cirurgia, e isso teve um efeito devastador. Um atacante vive de ritmo, sequência, confiança. Cada vez que Richarlison parecia voltar, outra lesão aparecia. No Tottenham, passou longos períodos fora. Quando Richarlison retomava, precisava praticamente começar tudo outra vez. Aquele jogador intenso de 2022 simplesmente não conseguia manter uma sequência física. Parte 6. O futebol também mudou. Enquanto o Richarlison lutava para voltar, o futebol brasileiro continuava produzindo atacantes. Endrick surgiu, Matheus Cunha viveu grande fase, Igor Thiago ganhou seu espaço, outros nomes apareceram, a concorrência aumentou e Carlo Ancelotti passou a buscar exatamente atacantes em melhor momento físico e técnico. Nem era punição, tampouco falta de respeito, era simplesmente uma decisão baseada no momento, no futebol de seleções. E no futebol de seleções, principalmente no futebol que vivemos hoje, o tempo não espera ninguém. Além disso, Richarlison também teve uma queda considerável em relação ao seu futebol no Tottenham. Além dele não ter mais sido o mesmo, a própria equipe do Tottenham nunca mais foi a mesma também. Com o declínio na Premier League, Richarlison também passou a marcar menos gols e, consequentemente, com uma briga acirrada para vermos quem seria o novo camisa 9 e que não dava mais para bancar o jogador, ainda mais por conta de outros grandes nomes que estavam surgindo. Com isso, a pressão veio muito forte pro Pombo e, consequentemente, Ancelotti também percebeu que levar ele para essa Copa seria uma grande injustiça com outros jogadores que estavam num nível melhor do que ele. Parte 7. Por que ele ficou de fora dessa Copa? Na verdade, a ausência do Richarlison na Copa foi construída ao longo de quase 4 anos. Não foi uma decisão tomada em um único jogo, nem consequência de uma única temporada ruim. Foi o resultado de uma série de acontecimentos que, pouco a pouco, fizeram um atacante perder espaço dentro da seleção. O primeiro grande obstáculo, lógico, foram as lesões. Sempre que parecia recuperar o ritmo, surgia um novo problema físico, lesões musculares, dores no quadril, problemas na região da pubis e a necessidade de cirurgia interromperam repetidamente sua sequência. E para um centroavante, isso pesa mais do que para qualquer outra posição. O camisa 9 vive de confiança. Quando o atacante passa semanas sem marcar, a pressão aumenta. Quando fica meses sem jogar, precisa reaprender o ritmo competitivo. Cada retorno representa praticamente um novo começo, mas não era apenas o corpo que sofria. O lado psicológico também cobrava seu preço. E Richarlison nunca escondeu que a eliminação para a Croácia e os problemas pessoais vividos o afetaram profundamente. Em entrevistas revelou que entrou em depressão, perdeu motivação e precisou procurar ajuda para continuar. Essa transparência foi importante para o debate, mas também mostrou o tamanho da batalha que ele enfrentava longe dos holofotes. E o futebol não espera ninguém. Se em 2022 o Pombo era praticamente incontestável, novos atacantes surgiram depois, outros atingiram maturidade. Alguns viveram as melhores temporadas das suas carreiras e de suas vidas, justamente às vésperas da Copa. Quando Ancelotti assumiu a seleção, encontrou um setor ofensivo extremamente competitivo. Havia jogadores vivendo grande fase europeia, atletas mais jovens pedindo passagem e opções com características diferentes para enfrentar adversários variados. Isso mudou completamente a disputa pela 9. Em vez de haver um titular absoluto, passaram a existir alguns candidatos. Endrick oferecia explosão e poder de decisão. Matheus Cunha chegava embalado por uma excelente temporada, participando muito da construção de muitas jogadas e vivendo seu melhor momento na carreira. Igor Thiago também crescia no cenário europeu, chamando a atenção pela força física, intensidade e capacidade de pressionar a saída de bola adversária. Além deles, havia ainda atacantes capazes de atuar centralizados, ampliando ainda mais as possibilidades do treinador. Seu rendimento pelo Tottenham continuou irregular. Algumas boas partidas e acenderam a esperança dos torcedores, mas elas nunca foram suficientes para estabelecer uma sequência consistente. Em alto nível, uma boa atuação isolada raramente
rapidamente muda o panorama de uma convocação. Ancelotti sempre deixou claro, desde que assumiu o comando da amarelinha, que a convocação seria baseada principalmente no momento vivido pelos jogadores então. Histórico, prestígio e desempenho em Copas seriam considerados, mas não garantiriam vaga. E talvez esse seja o aspecto mais duro do futebol. Uma Copa não recompensa quem foi importante durante 4 anos antes. Ela premia quem chega pronto naquele instante. Por isso, quando a lista definitiva foi divulgada e o nome do Rich não apareceu, muitos torcedores sentiram surpresa. Afinal, era difícil imaginar uma seleção sem o autor daquele gol inesquecível contra a Sérvia, mas analisando toda a caminhada, a decisão fazia sentido. Não foi punição nem perseguição, muito menos falta de reconhecimento, foi simplesmente a consequência de 4 anos marcados por lesões, dificuldades físicas, desafios psicológicos, perda de sequência e uma concorrência que nunca parou de crescer. Talvez essa seja uma das maiores crueldades do futebol. Às vezes, um jogador não perde espaço porque deixou de ser bom, mas sim porque outros conseguiram evoluir justamente enquanto ele lutava apenas para conseguir voltar a jogar. Enquanto o Paulo Roberto Falcão, com o Ancelotti Pereira, o Rodrigo é inteligentíssimo. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Chamado golaço! Respira em casa! 2 para o Brasil, 1-0 para a Sérvia. Bora! 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 Pra cima dele, Júnior, Roque Júnior na Thaís, que golaço! Esse é gol de abertura mesmo. Parte 8. O gol que o tempo não apagará. Curiosamente, mesmo fora da Copa, quando alguém falar da Copa de 2022, provavelmente a primeira imagem que muita gente vai lembrar será justamente aquela bicicleta contra a Sérvia, quase que um voleio. Existem gols bonitos, há golaços e há lances que entram para a história. O de Richarlison pertence a essa última categoria. Ele talvez nunca conquiste uma Copa, nem esteja na próxima convocação em 2030, talvez nunca volte a ser titular absoluto da seleção brasileira, mas já escreveu seu nome para sempre na história dos mundiais com um belo de um gol. Conclusão: o futebol costuma ser cruel. Em apenas 4 anos, um jogador pode passar de um herói nacional à ausência quase esquecida. E Richarlison viveu exatamente isso. Saiu da Copa de 22 como o camisa 9 mais amado do Brasil, entrou em depressão, conviveu com lesões, perdeu espaço e assistiu à Copa de 26 em casa. Mas há uma diferença enorme entre fracassar e viver uma fase ruim. E Richarlison não fracassou. Ele simplesmente descobriu, da forma mais dura possível, que o futebol muda muito rápido. Ainda assim, seu legado permanece. O tempo pode apagar estatísticas, apagar temporadas e escalações, mas dificilmente vai apagar aquela bicicleta perfeita que fez o mundo inteiro levantar da cadeira. Talvez seja justamente esse o maior legado do Pombo. Nem todos os heróis continuam no topo, mas alguns momentos são grandes o suficiente para torná-los totalmente eternos. Honestamente, acho que realmente no nível que o Richarlison tá atualmente, ele não conseguiria agregar tanto para a seleção brasileira na Copa. Mas se tem uma das coisas mais importantes, foi essa batalha que ele conseguiu vencer em relação à depressão. Se você precisa de ajuda, procure um profissional ou procure as pessoas que você ama para poder sair dessa situação. Porque o Richarlison é uma prova de que mesmo você tendo milhares e milhões, você pode cair. Mas e você sabe da situação atual do Richarlison? Comenta embaixo e conta pra mim. Obrigado pela sua atenção e pela visualização. Se inscreve, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo do canal, que não vai demorar. Tamo junto, valeu!